gravar. Isso. Agora vocês abrem o livro lá na página 112. Eu parei ali na página 112. E eu vou compartilhar com vocês aqui. Página 112. Eu parei aqui na letra C. Qual a função, que função cada uma das orações desempenha nesse período? Ok? Agora vamos ali, a página, vocês estão vendo ali, 112. Exercício de número 2. No período, é importante informar que o ciclo da doença atualmente é silvestre, com transmissão por meio de vetor. A letra A. Qual é a função sintática do trecho destacado? Então, se você observar esse termo que está destacado, informar que o ciclo da doença atualmente é silvestre, com transmissão por meio do vetor, ele funciona como sujeito dessa oração aqui. É importante, porque nessa primeira oração nós não temos sujeito, temos apenas um verbo aqui no início e uma outra palavra que não funciona como sujeito. Então, nós podemos dizer o que é importante? É informar que o ciclo da doença atualmente é silvestre, ok? Então, ali, esse trecho que está destacado, a resposta que nós vamos colocar, ele funciona como sujeito da oração, do verbo da oração anterior. Então, coloquem aqui, funciona como sujeito do verbo da oração anterior. Ok? É sujeito do verbo. Por quê? Porque aqui se trata de uma oração subordinada, substantiva, subjetiva. E na oração subordinada, substantiva, subjetiva, o que é que nós temos na oração principal? Apenas o verbo sem sujeito, e a oração seguinte, a oração subordinada, ela vai funcionar como sujeito da oração principal, tá? Então, podem colocar ali que a oração grifada, ela funciona como sujeito da oração principal. Correto? Na letra B, quantas orações formam o segmento destacado? Quantas orações formam? Se você observar, temos um verbo aqui, é, e temos outro verbo aqui, informar. E temos o outro verbo aqui, é. Então, nós temos ali duas orações. Porque essa daqui, o verbo principal seria esse aqui, tá? Informar. Então, nós temos um sujeito, nós temos um período com duas orações. Formam o segmento destacado. Duas orações. Colocaram? Informar e é. Qual é a função de cada uma dessas orações? Qual é a função de cada uma dessas orações? A função de cada uma delas, coloquem lá. Da primeira oração, ela funciona informar o quê? Ela funciona como oração subordinada, substantiva, objetiva direta. E deixa eu colocar certinho aqui para vocês, dessa daqui, da letra C. Qual é a função de cada uma dessas orações? Essa oração, que o ciclo da doença atualmente é silvestre, né, e vai até por meio de vetor, ela funciona como objeto direto do verbo informar. Então, vocês podem colocar aqui. Seria interessante copiarmos o início da oração, tá? Que o ciclo da doença, e aí colocam reticências até vetor. Ok? Colocam reticências e depois vetor. Senão o espaço é curto aqui para copiarmos tudo. Então, ali você coloca que
que o ciclo da doença funciona como objeto direto do verbo informar. Funciona como objeto direto do verbo informar. Ok? E aí nós vamos colocar aqui a primeira oração é subordinada à principal. A primeira oração é subordinada à principal. Deixa eu só observar se você está tudo ok? Posso continuar assim? Continuando lá, então. Isso. A primeira oração é subordinada à principal, mas é principal da segunda oração. A primeira oração é subordinada à principal, mas é principal a segunda oração. Mas é principal da segunda oração, que é uma subordinada substantiva objetiva direta. Então, eu vou repetir ali. A primeira oração é subordinada à principal, mas é principal da segunda oração, que é uma subordinada substantiva objetiva direta. OS, objetiva direta. Podem abreviar ali, se quiserem. Ok? Certo? Posso continuar na outra agora? Posso passar para outra oração? Sim? Correto. Vamos lá. Número 3. Em um caso de suborno praticado por um funcionário do Império, foi tema da primeira caricatura publicada no Brasil em 1834. Comente a importância dos adjuntos adverbiais de lugar e de tempo, considerando o caráter informativo desse enunciado. Então, ali, por que se torna importante dentro desse enunciado, dentro de um texto, colocar esses adjuntos adverbiais de lugar e o adjunto adverbial de tempo? Então, se você observar aqui, foi publicado no Brasil, então aqui temos de lugar, em 1834. Por que é importante termos esses dois adjuntos adverbiais ali? Quando se está falando aqui no assunto do texto, um caso de suborno praticado por um funcionário do Império, então ele diz que foi o tema da primeira caricatura. Se não tiver mostrado onde e quando, será que se tornaria tão relevante assim sabermos quando foi esse primeiro caso, né, de caricatura publicado? Então, por isso, a importância de se ter esses dois adjuntos adverbiais. Porque dentro do contexto, ele faz toda a diferença ali, porque ele precisa mostrar, mas foi o primeiro caso, né, de caricatura publicado. Mas aonde que aconteceu? Quando aconteceu isso? Então, é necessário que se tenha esses dois adjuntos adverbiais, porque dentro do contexto, se está falando que é o primeiro, né, temos que mostrar quando aconteceu e onde aconteceu, certo? Então, resumindo tudo isso ali, já que se trata de um evento histórico, né, a primeira caricatura, a data exata e o local é fundamental dentro desse contexto, certo? Já que se trata de um evento histórico, a primeira caricatura, a data exata e o local é fundamental nesse contexto. Correto? Vamos continuar ali agora na próxima página.
Número 4. Releia este período. Casos de febre amarela caracterizam uma expansão recorrente da área de circulação que afetou áreas consideradas indenes até então, onde o vírus não era registrado há décadas. Considerando que o adjetivo indene significa que não sofreu dano, explique qual o efeito do sentido produzido pela locução adverbial até então. Então, se nós observarmos ali, indene é um adjetivo que significa que não sofreu perda, que livre de prejuízo, ok? Mas ali, na sequência, ele utiliza a expressão adverbial aqui, a locução adverbial até então. Então, qual é a importância desse até então ali dentro desse contexto? Esse adjunto adverbial de tempo marca, né, esse adjunto adverbial de tempo marca a passagem temporal de uma área que estava até aquele momento imune à doença, né, para uma área que passou a registrar casos de febre amarela. Mostrando ali como se hoje, né, quais locais que ainda não estamos com que foram contaminados ainda pelo vírus, né, dessa pandemia que nós estamos vivendo hoje. Imagina-se que seja isso. Então, quando ele cita ali alguns lugares, áreas consideradas indenes, né, que não tiveram ainda o vírus, até então, certo? Então, podem colocar lá o adjunto adverbial de tempo. O adjunto adverbial de tempo marca a passagem temporal. O adjunto adverbial de tempo marca a passagem temporal de uma área que estava até aquele momento, de uma área que estava até aquele momento imune à doença para uma área que passou a registrar casos de febre amarela. De uma área que passou a registrar casos de febre amarela. Ok? Podemos continuar? Sim? Ótimo. Vamos lá, então. Próximo exercício aqui, a letra B. Separe desse período ali, duas orações subordinadas adjetivas e reescreva-as separadamente como se fossem períodos simples. Atente ao contexto para substituir os pronomes relativos pelos respectivos referentes. Então, ali dentro desse contexto ali, desse trecho do texto, né, nós podemos colocar que afetou áreas consideradas indenes até então. Aparece aqui, né? Que afetou áreas consideradas indenes até então. Podem copiar lá aqui. Essa é a oração subordinada adjetiva. Copiaram? Continuando ali. Quando cita ali que afetou áreas consideradas indenes até então, uma expansão recorrente da área de circulação, né? Aqui no início tem uma expansão recorrente da área de circulação, que ali ela complementa com a oração subordinada aqui, a seguinte. Então, ali, se vocês podem sublinhar aqui dentro
desse trecho do texto, grifem aqui uma expansão recorrente de área de circulação. Grifem ali, porque vocês vão saber que logo após vem a oração subordinada, adjetiva, ok? Então, olha, esse termo sublinhado no período, sim, no período, é o referente do pronome relativo. Então, coloquem lá. O termo sublinhado no período é o referente do pronome relativo. Porque está pedindo aqui qual é o referente, tá? Então, ali o termo sublinhado na oração é o referente do pronome relativo. Aí nós temos uma outra oração. O vírus não era registrado há décadas nas áreas consideradas indene até então. Então, aqui, gente, ó, se você observar, o vírus não era registrado há décadas. Aí eu volto para essa outra aqui, né? A oração anterior. Há décadas nas áreas consideradas indenes até então. Todas, tanto essa primeira quanto essa segunda, está referindo-se a essa oração aqui, tá? Nas áreas consideradas indenes até então. Então, olha, coloquem, grifem aqui no texto, nas áreas consideradas indenes até então. Grifem esse termo aqui. Então, vocês vão colocar aqui o segundo termo sublinhado. O segundo termo sublinhado é o referente do pronome relativo. O segundo termo sublinhado no período é o referente do pronome relativo. Ok? Ok, gente? Deixa eu ver ali. Ah, isso. Ok. Eu acho que dá tempo de corrigir mais uma. Agora aqui no exercício número 5. Analise o período. Apesar de se investir em recursos para atender às emergentes necessidades urbanas, a maior parte da população não teve acesso aos serviços básicos para a manutenção de uma vida digna. Que circunstância exprime a oração, apesar de se investirem em recursos? Então, ali, você pode colocar que esse termo que está dito exprime um fato que poderia interferir no que está dito na oração principal. Coloquem aqui. O segmento exprime um fato. O segmento exprime um fato que poderia interferir no que está dito na oração principal. O segmento exprime um fato que poderia interferir no que está dito na oração principal. O segmento exprime um fato que poderia interferir no que está dito na oração principal, mas não interferiu. Mas não interferiu. Então, ali, se vocês observarem, trata-se de uma concessão, né? E o segmento todo, ele forma ali uma oração subordinada adverbial concessiva, tá? Então, o segmento todo, né? Todo esse segmento ali, ele está subordinado à oração principal, que é ali, no caso, a maior parte da população, tá? Até vida digna. Certo? Então, aqui agora vamos para a letra B. Sobre todo o segmento, apesar de se investir em recursos para atender às emergentes necessidades urbanas,
Quantas orações compõe? Ele é formado por duas orações aqui, porque nós temos dois verbos ali. Apesar de se investir em recursos, funciona como oração principal de uma oração subordinada adverbial final, que é para atender às emergentes necessidades urbanas. Para atender às emergentes necessidades urbanas. Então, aqui nós podemos colocar, o segmento é formado por duas orações, né? E aí você pode grifar, separar elas aqui, apesar de se investir em recursos, até aqui, apesar de se investir em recursos, separem as orações. Então, você vai observar que essa primeira oração, a oração principal, essa oração aqui, ela funciona como oração principal da subordinada seguinte. Subordinada adverbial final. Não sei se vocês estão conseguindo acompanhar, se eu estou falando muito rápido. Tá ok? É formado por duas orações, que a primeira, apesar de se investir em recursos, ela funciona como oração principal de uma subordinada, que é a subordinada adverbial final, que é a oração seguinte, né? Para atender às emergentes necessidades urbanas. Certo? Eu vou... Não tem mais como eu continuar a correção, falta só ali a página 114 e 115. Eu vou pedir para que vocês estejam respondendo elas em casa e depois nós corrigimos na próxima aula, tá? Segunda-feira nós temos aula e nós corrigimos. Correto? Eu vou agora pausar.